Vamos lá, gente. Para fechar o combo de aulas que eu estava devendo aí para playlist, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre criptomoedas. A primeira aula de cripto a gente explica o conceito, blockchain, questões de criptografia, etc. Agora aqui a gente vai ver na prática como é que é o processo de compra de uma criptomoeda. Trabalha com o mesmo conceito das ações, né, tanto nacionais como internacionais, que é o conceito de corretora, né? Você, na verdade, no mercado de cripto a gente chama de exchange, tudo bem? Se escreve assim, exchange, tudo bem? Que significa troca, lugar de troca, em inglês eu acho, não tenho certeza. Mas está ligado a trocas ou negociações. E tem várias exchanges nacionais, né, como por exemplo a Nova Dax. A gente tem aí o mercado Bitcoin também, que está sendo patrocinador aí do Brasileirão agora. Enfim, tem várias exchanges nacionais. Mas a mais interessante, a maior de todas do mercado de cripto hoje é a Binance, tudo bem? E é uma corretora que eu gosto muito porque não tem taxas, na verdade cobra taxas assim quando você transaciona valores muito altos, tudo bem? Para você comprar e vender Bitcoin é tudo isento. O Pix deles funciona muito bem, então você precisa de um resgate na hora ali, tipo, preciso vender meus Bitcoins para comprar alguma coisa, pode vender na hora e já sacar, sem dificuldades, então é muito, muito, muito prático. A Avenue, como tá ligada com o correspondente bancário, tem um horário bancário brasileiro, e é TED, não sei o que, é muito mais complexo, aqui é tudo muito mais dinâmico, né? E o processo de compra nas criptomoedas é muito parecido com uma ação, né? Você tem um código que está relacionado à criptomoeda do seu interesse. Você tem também um mercado fracionário aqui com muito mais casas decimais, inclusive, do que as ações americanas. Então, primeiro, né, processo de envio do dinheiro para a corretora. A Binance, ela é muito parecida com... Aliás, ela é internacional, né? Então ela vai ter um processo muito parecido com a Avenue, por exemplo. Onde a Binance vai ter o correspondente bancário, que você vai fazer o Pix, e esse correspondente bancário vai disponibilizar o saldo para a Binance e vai aparecer na sua conta. Mas é um processo que tipo, é imediato. Para você ter acesso à sua conta, obviamente tem um cadastro, vai pedir os documentos, vai cair numa análise, etc. Assim como qualquer outra corretora. E você vai ter alguns limites ali de saldo que você vai poder transacionar, e daí para você liberar limites maiores, geralmente você tem que enviar um documento, enviar seu CNH ou seu RG, alguma coisa do gênero. E o processo de compra é igual a de uma ação normal, né? Então, aqui a Binance, né? A Binance era muito assustadora no início, e para mim ainda é, porque ela tem muito mais opções do que uma corretora comum, né? Então, tem aquele processo de poupança que eu citei numa outra aula aí, tem uma série de coisas, mas vamos aqui para os trades regulares, né? O mais comum, a Binance aqui tem o Binance Convert, que é muito simples, você vai pegar seu saldo em real e converter em alguma moeda, tudo bem? Então aqui você, por exemplo, vai colocar, eu quero transacionar em real, que é o BRL, Brazilian Royal, que eles chamaram de real aqui, mas seria o Royal, né? Se a gente pensar que real é Royal em inglês, você vai colocar o valor aqui, por exemplo, quero comprar R$100 de Bitcoin. E ele já vai falar aqui pra mim qual que é o... É que eu não vou ter saldo, ele não vai mostrar nada. Não, aqui na verdade eu troquei. Você vai colocar aqui 100. Ele já vai falar pra você aqui depois qual que é... Acho que dá pra pré-visualizar aqui. Ele vai pegar já qual que é o valor agora. Eu não tenho R$100, Mas enfim, se eu tivesse, eu colocaria R$100 aqui, ele automaticamente vai ver qual que é o preço lá no home broker. Tem aquele mesmo conceito, né? A gente vendendo por uma oferta, a gente comprando por outra oferta, ele vai ver qual que é a oferta ali atual, né? Qual que é o preço atual de negociação, qual que é o preço que está mais próximo ali no topo ali daquela tabelinha que a gente já viu no home broker da Clear. Ele vai já colocar, ele já vai dividir para você que já vai colocar o valor de Bitcoin. Daí você vai colocar aqui o valor, vai ter o botão aqui para confirmar, já vai cair na sua carteira, tudo bem? Você pode fazer isso para várias moedas, tem uma lista gigantesca de moedas aqui. Tem a Binance USD, que é um tipo de stablecoin própria da Binance, lastreado em dólar, o SDT, Bitcoin Cash. Tem acho que até os fans tokens aqui, tipo, acho que não tem mais, mas tinha até a criptomoeda do Milan uma época aí. Deixa eu ver, Barcelona, será que vai aparecer? Não tem mais. Mas tinha umas criptomoedas aí de clubes. Ainda tem, ó. A criptomoeda do Barcelona, tem uma série de criptomoedas. Não recomendo investir nessas
criptomoedas de time, na verdade. Não é uma forma de investimento, é só uma forma de patrocinar o time. Mas enfim, você tem uma lista complexa aqui de criptomoedas que você compra e já vai para o seu saldo. Uma coisa muito importante do mercado de cripto é o seguinte: como o mercado totalmente digital, é um mercado que ele é muito visado para golpes, hackeamentos e invasões e coisas do gênero. Portanto, uma boa prática do mercado de cripto é você nunca deixar saldo na corretora. Por quê? A corretora ela vai criar para você uma carteira. Todo mundo no mercado de cripto tem uma carteira que tem um endereço. Toda carteira tem um endereço. Então, o legal do mercado de cripto é que assim, esse conceito do Pix, né, que você passa uma chave, já existe no mercado de criptomoeda faz 15 anos, tudo bem? Quer dizer, não sei se o mercado de criptomoeda tem tudo isso, mas, sei lá, pelo menos 10 anos aí já tem, e já existe esse conceito de você transacionar via carteiras. Então você tem uma carteira que tem um código, você pode passar esse código para uma pessoa para ela mandar dinheiro para você, ou a pessoa pode te mandar o código para você mandar dinheiro para ela. Então quando a gente fala de carteira, a gente está falando justamente dessa carteira virtual dentro ali da blockchain que você vai ter ali dentro da sua corretora. E, de novo, não é uma boa prática você deixar saldo na corretora. Por quê? Corre o risco da corretora ser invadida, daí a corretora tem acesso à sua carteira e pode limpar a sua carteira e mandar para o infinito aí da blockchain o seu dinheiro subir. Isso aconteceu uma vez com a Binance, com o único usuário, eles ressarciram. Mas tem um problema de, ao invés da corretora ser invadida, você ser invadido, o seu computador, né? Agora tá uma onda aí de invasões em contas de YouTube, isso pode acontecer na sua conta da Binance. Às vezes por motivos tipo, não ativei a autenticação de 2 fatores. Nesse caso a Binance não vai te ressarcir, tudo bem? Ela só vai te ressarcir no caso de ser um problema técnico dela. Agora se é um problema técnico seu, é um problema técnico seu, tudo bem? Então tem que tomar cuidado. Então tá, se eu não posso deixar o dinheiro na corretora, onde é que eu vou deixar o dinheiro? Aqui a gente vai trabalhar com o conceito de wallet, que é justamente essa carteira. Existem vários tipos de wallet, que a gente pode dividir em 2 grandes grupos, tudo bem? São as cold wallets, que significa carteiras frias, e as hot wallets. Qual que é a diferença? Uma delas, agora eu não lembro qual que é a diferença. A cold wallet, se eu não me engano, é a que fica no celular. Não. Essa deve ser a hot wallet. Isso, a hot wallet é uma carteira que vai ficar no seu celular. Então você vai baixar um aplicativo. Essa carteira ela vai ter um código de acesso, tá? Então, exemplo de código de acesso, né? Por exemplo, é a Trust Wallet. É o mais comum, né? De hot wallets. A Trust Wallet é uma carteira que você vai baixar no seu celular. Você vai lá na App Store, na Play Store, vai baixar o aplicativo e ele vai gerar uma carteira para você. Essa carteira ela vai gerar um conjunto de 20 palavras aleatórias, tipo bacon, meat, ball, star. E daí vai ter um conjunto infinito de palavras, né, pensando no inglês, que vão estar embaralhadas e ter uma ordem certa que precisa ser colocado para ter acesso à sua carteira. Você tem uma sequência única de palavras para acessar a sua carteira. Então, assim, é muito difícil, porque, meu Deus, tem uma quantidade gigantesca de palavras que pode ser combinada de diferentes formas. São 20 variações do universo inteiro de palavras em inglês, então é muito difícil quebrar esse tipo de criptografia. E também tem, obviamente, no aplicativo formas de você rastrear se é robô ou se não é. E então é um processo muito mais seguro do que você deixar na corretora. Então tá, como é que eu mando o dinheiro da corretora para essa carteira? Essa carteira, a Trust, ela também vai gerar um código para você. E aqui vem a grande mágica do mercado de criptomoedas, né, rodando em cima do blockchain. Vamos supor que eu quero transferir. Aqui na Binance você vê uma opção de saque. Não era BRL não, eu quero sacar Bitcoin. Não, pera. Tem que ir em carteira, na verdade. Visão geral. Ali é para sacar o real mesmo, depois que você já vendeu. Aqui a gente vai em saque. Ele voltou pro real. Não, aqui, saque cripto. Tá, voltou aqui em cima. Eles mudam esse site toda hora, por isso que eu fui um pouco perdido às vezes, gente. Me perdoa. Mas aqui, beleza. Vamos em saque.
saque cripto. Quando a gente vai aqui em saque cripto, primeiro a gente tem que escolher a moeda que a gente pode transacionar. Dentre todas as que tem aqui no universo das criptos aqui da Binance. E daí toda a carteira vai ter um endereço. A Trust ela vai ter um endereço lá. Aqui eu não vou ter um endereço para mostrar. Posso mostrar o próprio endereço da Binance aqui. Peraí, carteira, visão geral. Vamos ver aqui. Depósito. Depósito de criptomoedas. Quando eu vou em depósito de criptomoedas, e eu vou ter eu vou primeiro escolher a moeda. Cada moeda vai ter uma carteira específica. E uma moeda ela vai ter vários tipos de redes, tudo bem? Por exemplo, Bitcoin tem 5 tipos de rede, inclusive você pode transferir Bitcoin pela rede do Ethereum. Então vamos falar aqui, se Ethereum é uma outra moeda. Não está mais suportando. Mas de qualquer jeito, era isso aqui que eu queria mostrar. Tá vendo? Toda carteira vai ter um hash, tudo bem? Se você não quiser copiar o hash, também tem um QR Code aqui que dá para você escanear. Você simplesmente vai pegar esse código, pode até clicar aqui que já vai copiar. Provavelmente na Trust também vai ter essa opção para copiar fácil. E a gente volta aqui em visão geral. A gente vai de novo em saque. Cadê o botão de saque? Aqui, botão de saque. A gente vai escolher a moeda. Aqui a gente vai inserir o endereço e vai escolher a rede. Uma coisa muito importante e essencial na vida de vocês, meus caros neófilos no mercado de criptomoedas. Cada moeda e cada rede tem uma carteira específica. Se você botar o endereço e colocar a rede errada, pode ser que a sua carteira vai pro limbo, tudo bem? Aí a Binance ela tem um mecanismo para perceber quais são as redes compatíveis com esse hash para você não cometer um absurdo. Mas, por exemplo, eu botei lá ETH, eu corro risco aqui de colocar um BSC, tudo bem? Aí ele até alerta, olha, realmente essa rede que você quer usar? Se for, você pode botar sim, tenho certeza. Mas sempre checa, porque você pode perder o seu saldo se você mandar isso para o endereço errado. Talvez você pode até mandar para uma outra pessoa que você não sabe quem é dentro da rede de blockchain, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Seleciona a moeda certinho, seleciona a rede e vê se o saldo está certinho aqui, ou se o endereço está certinho aqui. Escolhi o endereço, escolhi a rede. Aqui eu vou colocar o valor. Tem um saldozinho minúsculo aqui de Bitcoin, mas acho que nem é suficiente para transferir. Mas você pode colocar máximo aqui, ele já vai selecionar tudo para você. E daí você vai clicar aqui em saque. Tudo bem? Aqui eu não tenho quantidade suficiente, não vai aparecer. Mas eu clico aqui em saque, ele já vai transferir para mim. Essa transferência ela demora cerca de... depende muito. A rede tradicional do Bitcoin ela vai demorar cerca de 15 minutos, mais ou menos, 10. Mas assim, parece lento? Talvez seja um pouco, mas qual que é a grande questão? Esse Pix, esse hash, ele é internacional. Então eu consigo fazer uma transferência daqui para o Japão em 15 minutos. Sem atravessadores bancários, sem correspondente bancário, sem ter que fazer câmbio, sem nada, eu só mando. Isso é muito, muito revolucionário. Inclusive tem uma série de empresas que trabalham com remessas, né? Remessa é o processo de você mandar dinheiro para outro país, que estão começando a adotar esse mecanismo de transferir o dinheiro através do Bitcoin. Aliás, através da blockchain. Talvez eles usem outras moedas mais baratas, mas você pega o seu saldo, converte para uma criptomoeda, joga o dinheiro para a sua filial lá na Índia, através da criptomoeda, através da rede de blockchain, vai demorar 10 minutos para chegar lá. Vai chegar lá do outro lado, ele vai pegar lá na carteira dele, vai vender no mercado, vai pegar o saldo e vai transferir para você. É claro, né, tem um risco operacional, né, de, por exemplo, a cripto dar uma variada daqui para lá e tal, mas aí você pode usar até uma stablecoin, tem como minimizar esse risco. Tudo bem, aí você vai estar com variação cambial, mas é menor que a variação de Bitcoin. Enfim, tem um risco operacional aí, mas a praticidade ela é muito grande. Tudo bem? Porque hoje, para você fazer um processo de remessa para outro país, você tem que ir lá no banco, que vai ter acesso a uma rede, é um processo que demora muito, que é super chato e que é caro. Aqui tem uma cobrança de taxa de transferência, né? Uma taxa ali da rede, mas que é muito, 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 muito menor do que as
taxas bancárias tradicionais. Talvez, sei lá, para transferir $100 você vai gastar $1, 50 centavos de dólar, alguma coisa assim do gênero. Tudo bem? Quando a gente faz essa transferência, não consegui fazer isso no Trello, não sei se vou conseguir fazer aqui. Mas tem um esquema aqui de confirmações. Onde quando você faz o saque, esse saque ele precisa ser confirmado por pessoas ao longo da rede. É a partir dessa confirmação que vem aquele processo que a gente conhece como mineração de criptomoedas, que na verdade é um processo que está ficando mais ultrapassado, inclusive. O que é esse processo de mineração? Tem vários computadores ao redor do mundo conectados nessa rede de blockchain, e tem 10 computadores ao redor do mundo que vão ter que confirmar para a rede global do Bitcoin, que é descentralizada e não está ligada a nenhuma empresa, é simplesmente uma rede comunitária. Você tem 15 computadores ali que vão ter que fazer confirmações de que, olha, fulano de tal está mandando dinheiro para fulano de tal, fulano de tal mandando dinheiro para fulano de tal, fulano de tal mandando dinheiro para fulano de tal. E o processo de demora, às vezes, esses 10 minutos, que, uma transferência internacional com custo baixo, então nem é uma demora significativa, ela demora justamente porque você precisa esperar 10 pessoas na rede confirmarem a sua transação para ela realmente ser efetuada e o saldo cair do outro lado, tudo bem? E essas confirmações são justamente o processo de mineração. Então são computadores que ficam ligados em rede e precisam ficar resolvendo cálculos extremamente complexos para conseguir registrar a sua transação ao longo da rede. E uma parte dessa taxa de transferência que você paga aqui vai para esses mineradores. É por isso que a mineração de Bitcoin foi um processo que já fez muita gente investir pesado em parques de computadores e coisas do tipo, justamente para conseguir dinheiro, ganhar dinheiro, de fato, com essas operações. Ao longo do tempo, o Bitcoin ele vai diminuindo a sua recompensa pela mineração, um processo que a gente chama de halving. A cada X anos, acho que a cada 4 anos, ocorre um halving dentro aí do Bitcoin. O que é esse halving? Halving vem de health, que significa metade. É como se fosse metadar, né? Ou se você pegasse metade e transformasse um verbo. Dividir na metade, né? Metadear, né? A remuneração ali dos mineradores. E daí você vai dividindo pela metade. Isso tem uma explicação ali dentro, né? No Bitcoin, que ajuda a não ter um processo inflacionário na moeda e não sei o que. E também tem uma questão de preços, né? Geralmente quando você tem um real, você tem uma explosão da moeda. Essa explosão em 2020 que tornou o Bitcoin famoso foi justamente por causa do halving, né? E vai ter um momento onde os halvings vão cessar e o preço de mineração vai ficar muito pequeno mesmo. Mas até lá, ainda tem gente investindo em mineração. É um processo que, por exemplo, no Brasil não compensa fazer porque esses cálculos eles gastam muita energia. E como a energia do Brasil é muito cara, então o que você ganha de recompensa pela mineração não paga na sua conta de energia elétrica. Então é um processo que acontece mais em países que investem mais em energia limpa, que tem uma energia elétrica mais barata. Sei lá, por exemplo, Groenlândia, aqueles países ali do norte, China, são países que investem bastante nesse mercado aí de criptomoedas, mas que também está ficando cada vez mais complexo. Há uma crítica ao Bitcoin por conta dessa questão da mineração, por conta do gasto energético, né? Então, assim, estima-se que se a gente substituísse o mercado financeiro tradicional e baseasse tudo em blockchain, nesse processo de mineração, a gente ia gastar uma quantidade gigantesca de energia elétrica, que é tudo que a gente não quer, né? A gente quer, muito pelo contrário, diminuir as nossas emissões de poluentes, diminuir o gasto de energia, trocar por fontes renováveis. Então você colocar mais um gasto energético absurdo aí no meio não é uma opção. Então as novas criptomoedas elas estão vindo com uma tendência, na verdade, de um processo chamado stake, onde ao invés de você fazer uma mineração, você na verdade vai comprar um pouco daquela moeda e você vai deixar presa, como se fosse um título do Tesouro Direto. Você deixa aquele título, deixa aquele valor preso ali, e aquele valor ele vai dando liquidez para o mercado, e é assim que a gente consegue fazer as transferências de uma ponta para outra, porque você tem liquidez no mercado, e não porque você precisa ficar resolvendo cálculos complexos, como era o caso do processo de mineração. O Ethereum, inclusive, que é a segunda moeda com maior destaque aí no mercado de cripto, essa semana, ou foi semana passada, entre essas 2 semanas, ela teve um processo chamado ETH 2.0, onde ela fez a transição do processo de mineração tradicional para esse processo de stake, né? Então foi um passo muito grande aí no mercado de cripto, né? E uma tendência que já vem das moedas novas, já não se minera mais, né? As moedas que vão surgindo aí nos últimos anos. Tudo bem, isso é um processo que
é mais arcaico, que surgiu na doença das criptomoedas, mas estão sendo substituídas aos poucos para tornar as moedas, as criptomoedas, né, mais sustentáveis do ponto de vista ecológico, tudo bem? Então, basicamente, eu acho que esse é o básico que vocês precisam saber. É claro que criptomoeda, ação, tudo que eu falei aqui é sempre muito mais complexo. Vocês podem estudar por conta própria, mas a ideia aqui é só apresentar o mundo para vocês mesmos, tá? Então, comecei a investir em criptomoedas, primeiro cuidado, né? Não deixa dinheiro parado na corretora, pode ser um pouco perigoso. Manda uma carteira. Você tem a Trust, que é uma hot wallet, né, que fica no seu celular. Você tem ainda a Cold Wallet, o que é a Cold Wallet? É realmente um dispositivo onde você guarda suas criptomoedas. Por que é interessante esse dispositivo? Porque o seu celular, ele ainda está vulnerável a ataques. Agora uma Cold Wallet não, ela está um dispositivo completamente isolado do resto do mundo. Então a chance de você ser atacado é praticamente nula. O problema é você perder, né? A hot wallet. Então, a cold wallet, na verdade. Então você tem esse risco físico, mas que, dado a quantidade de ataques que está tendo ultimamente, talvez seja um risco um pouco menor, e tem alguns mecanismos de recuperação também em alguns casos. Então não é tão dramático assim. No caso das hot wallets, né, um cuidado que você precisa ter, você que vai usar uma hot wallet no celular, o conjunto de palavras iniciais que eu citei, que vai ser o que vai dar acesso à sua carteira, precisa estar guardado em um lugar, de preferência imprime, plastifica e guarda numa gaveta, numa caixa prova-fogo, enfim. Deixa muito bem guardado, porque se você perder aquilo, você nunca mais acessa a sua carteira. Porque você não vai conseguir recuperar as palavras-chave, porque, de novo, é uma combinação infinita que é impossível quebrar. Então guarda muito bem aquelas palavras. É interessante você usar uma hot wallet no momento que você não tem um capital tão grande de criptomoedas, tá? Se você já tem bastante dinheiro assim em criptomoedas, uma cold wallet custa R$400. Vale a pena você comprar um dispositivo desse, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem R$600 em cripto, talvez não valha a pena você gastar R$400 no hardware desse, mas se você tem mais, né, por exemplo, tenho R$20 mil, talvez valha a pena você pagar R$400 num dispositivo desse, tudo bem? Então é sempre uma questão ali do quanto que compensa para você, né, do quanto que vale a pena investir naquele momento. Mas assim, só de não deixar na corretora e botar numa hot wallet já vale muito a pena, lembrando que desde que você consiga guardar a sua chave muito bem guardada, tudo bem? Então, guarda na gaveta, faz 2 cópias, plastifica, guarda na nuvem, talvez no arquivo zip com senha, alguma coisa do gênero assim. E toma muito cuidado, porque se perder já era, tudo bem? Se você tiver saldo lá, você nunca mais vai recuperar. Tem muita gente, inclusive, que perdeu acesso às carteiras. Tem uma boa parte dos bitcoins que estão em circulação, que na verdade não estão em circulação porque estão presos em alguma moeda, em alguma carteira que ninguém nunca mais conseguiu recuperar. Então é isso, tome muito cuidado com a chave. Se tiver capital maior, compensa investir numa cold wallet. Retomando alguns outros conceitos, né? Para enviar dinheiro para a corretora é a mesma coisa. Se eu precisar vender, de novo, né? Você vai aqui em carteira, no caso da Binance, né? Se você usar outra corretora, você precisa ver lá como funciona. Você vai em depósito, cadê depósito? Depositar, depósito de criptomoedas. E daí aqui vai aparecer, você vai selecionar a moeda primeiro, aí vai depois a rede. Você vai selecionar e vai aparecer aqui o endereço da sua carteira na Binance. Aqui no caso, além das confirmações de rede, precisa de duas confirmações de rede no blockchain para você conseguir transferir Bitcoin pela própria rede do Bitcoin. A rede tradicional, né, que foi a primeira que surgiu. Então aqui você tem um endereço, você vai colocar endereço lá na Trust. O mesmo processo daquela telinha que eu mostrei para vocês, vai ter o lugar lá. Dá para escanear também com o aplicativo, vem aqui com a tela, se tiver um pouco inseguro, vem aqui com a câmera, escaneia e manda para cá. E depois das 2 confirmações de rede, vai chegar aqui. Algumas dicas que eu dou. Geralmente a rede tradicional
As carteiras são um pouco mais caras em termos de taxa, tudo bem? E também em termos de velocidade. Então a rede tracional do Bitcoin ela demora mais e ela é mais cara. Tentem usar essas redes tradicionais desde que elas estejam disponíveis na carteira que vocês estão usando, né? Por exemplo, eu gostava muito de usar a BERP20, que é a BSC. Ela precisa de 15 confirmações de rede, mas ela é uma rede menor, então esse processo ocorre rápido e a taxa é muito melhor do que a taxa de Bitcoin comum, tudo bem? Então, vê lá na Trust quais são os suportes de redes que você tem. Se tiver uma rede diferente da rede tradicional é melhor. Ah, não quero, não estou muito seguro. Beleza, usa a rede normal. Mas eu acho muito interessante usar a BSC ou a BNB aqui, que são duas redes da própria Binance, porque elas geralmente são mais baratas. Então, se você quer dar uma economizada em taxa, que também não é tão alto, mas quer ser mais econômico ainda, usa uma rede alternativa dessa, geralmente isso é mais barato. Tudo bem? Coloquei aqui certinho lá na Trust, deu as 15 confirmações de rede, geralmente demora no máximo 10, 15 minutos aí, já vai estar disponível o saldo para você. Aqui na Binance, você vai em carteira, quando você tiver a confirmação vai aparecer lá que foi enviado com sucesso. Aqui está o saldo em Bitcoin, mas enfim, quero fazer o saque em real. Vou em saque. Aí aqui ele vai vir para a opção de saque cripto. Você volta para a opção saque fiduciário. Você coloca a moeda que você quer sacar. Aqui no nosso caso BRL. Aí já vai aparecer aqui, ó. É Pix. Paga aqui R$3,50 de Pix. É surreal, porque é muito barato dado tudo que você tem disponível aqui. Pensando que um TED bancário, que é simplesmente você transferir dinheiro do Bradesco para o Banco do Brasil, você paga tipo 10, 15 reais de TED, 12 reais, que você paga R$3,50, 24 horas e você tem todo o mercado de cripto disponível para você, simplesmente mandando para sua carteira e vendendo. O mercado é 24 horas, você vende em qualquer horário. Uma coisa só, cuidado, algumas moedas menores, elas vão ter menos liquidez, tudo bem? Então vai ser um pouco mais difícil para você vender. Se você vender Bitcoin, por exemplo, ou Ethereum, ou Link, essas moedas mais tradicionais, você vai conseguir vender rápido. Agora, se for uma moeda menorzinha ali, talvez vai demorar um pouco para você vender. Então, muito cuidado, se você precisar de dinheiro, não coloca muito em coisas menores, porque vai dar um trabalhinho ali para vender. Daí você saca aqui, bota o Pix, já está vinculado ao seu CPF, já vai cair na sua conta e é isso. Muito simples e muito fácil. Outra coisa interessante, aliás, não interessante, né? Cuidado com o endereço, pelo amor de Deus, escolhe a rede certa. Tem muita gente que perde dinheiro real com isso aqui, então muito cuidado. É um pouquinho complexo, mas a primeira vez que você faz, que você vê a rede ali do blockchain funcionando, é um negócio muito mágico, porque a gente achou o Pix muito revolucionário e isso já está rodando faz 10 anos internacionalmente muito fácil, né? Então é um mercado aí que vai ser tendência. Tem vários países, na verdade, várias moedas que estão já com planos de ir para migração baseada em criptomoedas, inclusive o real, né? Tem um plano aí do real digital, tem um plano do dólar digital, tem vários países aí que estão começando a adotar moedas digitais. Então daqui a um tempo vai acabar esse negócio de Pix, de conta bancária, vai ser tudo baseado nisso aqui, então acho muito importante eu passar isso aqui na aula para vocês estarem na vanguarda, no pioneirismo desses mecanismos, tudo bem? Então acho que sobre cripto é isso, gente, de novo, né? Acho que depois eu vou tentar fazer uma aulinha sobre NFT, mas o processo é basicamente esse, de novo, né? É muito mais complexo, tá? Eu tô passando assim o básico do básico do básico para vocês terem contato mesmo, mas ficou interessado, pesquisa mais sobre a internet. Quando vocês estiverem usando, vocês vão ver como funciona. Qual criptomoeda vale a pena comprar? Geralmente Bitcoin, mas tem casas de análise hoje em dia que analisam cada moeda por moeda, e te falam a melhor oportunidade, qual que tem mais tendência de alta. Tem várias moedas que elas estão aí para resolver alguns problemas, né? Por exemplo, tem uma moeda que ela tem a proposta de quero fazer transações anônimas, né? Acho que o nome da moeda é Monarch, alguma coisa assim. O Bitcoin ele vem resolver outro problema, o Ethereum vai resolver outro problema, enfim, cada moeda que está proposta a resolver um problema diferente no mundo
através dessas transações. Então, essa tese, né, eu já falei muito sobre tese para vocês, tese de investimento, por que comprar uma ação de uma empresa. Aqui a gente vai ter um motivo de por que comprar uma criptomoeda, porque ela vai ter tendência de ser adotada, de crescer e de subir valor, tudo bem? Também dá para fazer trade, dá para fazer um monte de coisa aqui, mas de novo, não mexa com day trade. Acho que é isso, pessoal, obrigado.